Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui na tarde de bênção em seu lar e hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aqui conosco, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida em todas as áreas. Nós estamos aqui na presença do Senhor, eu creio que o Senhor se faz presente, e aonde o Senhor está, milagres acontecem. Aonde o Senhor está, a tristeza tem que ir embora, a doença tem que ir embora, o mal tem que sair. Então eu creio que o Senhor está comigo aqui na minha casa e com você, aonde você estiver no seu carro, na sua casa, aonde você estiver no trabalho, que você está tendo esta oportunidade de ouvir esta programação. Que o Senhor Deus possa te abençoar através dessa programação. Temos aqui um compromisso com a palavra de Deus, temos aqui um compromisso com Deus para estar transmitindo a verdade, irmãos, a palavra como ela é. Nós aqui não temos dificuldade de transmitir a palavra como ela é, porque o nosso compromisso é com o céu, é com Deus. E eu quero que eu e você, nós possamos chegar lá. Que nós possamos vencer tudo aí que o mundo ensina, tudo aí o mundo quer tornar líquido aquilo que é sólido, O mundo, o sistema do mundo vai contra os ensinamentos da palavra, mas nós estamos aqui como um profeta, para falar o que Deus manda, o que a palavra do Senhor nos ensina, para que nós possamos não ser naquele dia decepcionado com o Senhor. E nesta tarde, irmãos, eu quero falar um pouquinho no capítulo 10 de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus ensina sobre o casamento e divórcio. Um assunto muito delicado, nós não estamos aqui para acusar ninguém, para lançar ninguém no inferno, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é de estar ministrando a palavra, aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, para o povo da época, aqueles que perguntaram a ele sobre esta questão, e nós também não podemos fazer vista grossa, precisamos ensinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia ensina, principalmente os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas gerais, o Apocalipse, principalmente o Novo Testamento, que foi deixado para nós. E que nesta tarde nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Eu creio que tudo que a Bíblia escreveu foi para o nosso proveito. Foi para o nosso proveito, entendeu? Então não podemos ler uma parte, pular outra, naquilo que me agrada. Não, eu tenho que ler a Bíblia e me encaixar a ela. Isso que é o desafio. Muitas pessoas querem que a Bíblia, como os fariseus estão aqui tentando Jesus, eles queriam que Jesus se encaixasse no modelo deles. Mas é o contrário, é nós que somos seguidores de Deus, seguidores de Jesus, servos de Deus, que devemos nos encaixar na palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 10 de Marcos: E levantando-se dali foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Jesus, irmãos, sempre tinha uma multidão para ouvi-lo. E ele ensinava, que está dizendo aqui, e tornou a ensiná-los. Jesus, ele veio ensinar. Eu amo o ministério de ensino. Para ensinar, precisamos aprender. Como que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Mas eu amo. Jesus, ele tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Jesus, ele ensinava tanto por palavras quanto por obras. Por isso que Jesus tinha autoridade. Porque ele não era só aquela pessoa que falava, mas ele tinha obras. Tudo que Jesus ensinava, ele vivia. É o maior desafio de nós, ensinadores. Precisamos viver aquilo que ensinamos, senão a nossa palavra não tem autoridade. Olha aqui, o 2, e aproximando-se dele os fariseus,
os religiosos da época, perguntaram-lhe, tentando. Não era porque eles tinham dúvida, eles queriam pegar Jesus, era armadilha. Esses religiosos viviam armando armadilha para pegar Jesus em alguma coisa, para condená-lo. Eles odiavam Jesus. E eles viviam tentando, procurando meios, né, de prender Jesus, de atrapalhar Jesus, de pôr Jesus contra o Estado, pôr Jesus... Então, eles viviam isso, armando armadilhas para Jesus. E isso faz uma pergunta, é lícito? É lícito, é permitido ou permitido ao homem repudiar ou separar ou desquitar de sua mulher? Eles fizeram essa pergunta para Jesus. Fizeram essa pergunta para Jesus. Mas ele respondendo disse, que vos mandou Moisés? Jesus usou a lei. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Olha que coisa tremenda. Deus os fez macho e fêmea, não tem meio termo, né? Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão dois, uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Olha só o que Jesus falou aqui no 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Jesus, os fariseus tentando Jesus, e Jesus, sabemos, né, que essa pergunta dos fariseus era uma armadilha, como eu disse para vocês. Mas Jesus, né, é Jesus, ele é Deus. E se Jesus, olha só como era uma armadilha, explicar para vocês que era uma armadilha. Se Jesus apoiasse o divórcio, irmãos, apoiaria o procedimento dos fariseus, porque eles divorciavam, largavam das suas mulheres quanto queria, né? Então ele estaria apoiando quem? Os fariseus. E eles, olha, ó, então, entretanto, se Jesus falasse contra, se ele apoiasse o divórcio, ele estava apoiando as atitudes dos fariseus. E se Jesus falasse contra o divórcio, algumas pessoas ali no meio da multidão poderiam ficar contra ele. Por quê? Por terem já usado essa lei do divórcio, né, que Moisés deixou. Né? Então poderia arrumar um atrito ali com alguém que já tivesse usado essa lei do divórcio. Mais importante ainda, Jesus poderia atrair a ira, sabe de quem? De Herodes, irmãos, que já havia mandado executar quem? João Batista. Por quê? Porque João Batista já tinha combatido com ele sobre o divórcio e o adultério dele. Isso era exatamente o que os fariseus queriam. Queria pôr Jesus contra o Herodes, porque Herodes já tinha mandado decapitar João Batista, porque João Batista vivia falando que ele não era lícito ele possuir a mulher do irmão dele. Então por isso que João Batista foi parar naquele lugar e foi morto. Então eles queriam que pôr Jesus ou contra Herodes, e Jesus queria ver se Jesus apoiava eles, porque eles apoiavam o divórcio por qualquer coisa, ou se não, pôr Jesus contra aquele povo que estava perdido, que provavelmente tinha pessoa ali que já tinha divorciado. Entendeu? Mas os fariseus tratavam, olha só, eles tratavam o divórcio como uma questão legal, não espiritual. Jesus usou esta armadilha para uma oportunidade, irmãos, para relembrar ao povo o propósito de Deus para o casamento e para expor os motivos egoístas dos fariseus. Eles não estavam pensando na finalidade proposta por Deus para o casamento. Haviam aceitado casamentos por conveniência. Eles tinham uma visão errada do casamento. Além disso, estavam citando Moisés de um modo indevido, fora do contexto. Jesus mostrou a esses especialistas em lei que o conhecimento que possuíam era meramente superficial. Que coisa, né? Que coisa, né? Que eles querendo pegar Jesus numa armadilha. Mas aqui o próprio Jesus, né? Ele diz, porém,
Versículo 6, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você viu que coisa tremenda? O tanto que o casamento hoje, como eu disse para vocês, eles estão banalizando o casamento, banalizando as famílias, que você vê que estão inventando um outro. Aqui Jesus ensina. Olha o casamento do princípio, a vontade de Deus, olha o ensinamento de Jesus. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O homem e a mulher se completam. Quando casa, deixa de ser dois e passa a ser uma pessoa, uma só carne. Olha a união do casamento, olha o poder da união do casamento. Então, aqui quando eles tocam no sentido que Moisés permitiu escrever carta de divórcio. Deus permitiu o divórcio como uma concessão, irmãos, devido à propensão que o povo tinha para o pecado. O divórcio não era aprovado, mas foi instituído para proteger a parte ofendida em uma situação difícil. Era para proteger a parte ofendida. Por isso que Deus, através de Moisés, permitiu o divórcio. Por exemplo, se a pessoa estava sofrendo, sendo traída, por exemplo, o homem arrumou outra parceira e estava com aquela mesma mulher, ela poderia pedir a carta de divórcio. Ou vice-versa, a mulher arrumava outro homem, aquele homem, ofendido poderia ter uma saída para se libertar daquele casamento, para casar com outro, nesse sentido. Porque se não existisse isso, se não existisse essa carta de divórcio, era para proteger a parte ofendida. Aquela parte ofendida ficava legalmente casado com a pessoa, mas a pessoa talvez já tinha outra pessoa. Já estava em outro relacionamento. Então, por isso que Deus permitiu o divórcio, como é feito hoje. Mas, infelizmente, como os fariseus da época, usa, vamos dizer, essa brecha aqui para qualquer motivo. Não é só naquela finalidade de proteger a pessoa ofendida. A gente vê isso lá em Deuteronômio 24:1. Jesus explicou que essa não era a intenção de Deus. Pelo contrário, ele queria que as pessoas casadas considerassem o seu casamento um compromisso permanente, irmãos. Não se case com... a vontade de Deus era um compromisso eternamente. Por isso que quando se torna uma só carne, quando Jesus fala sobre isso, é fácil. Tem jeito de separar uma parte do corpo sem machucar? Sem deixar ferida? Sem deixar cicatrizes? Tem como? É assim também o casamento. Pode ver que quando há separação, torna uma só carne. E quando o casal se separa, quantas cicatrizes, quanto sofrimento, quantas pessoas até abaladas emocionalmente por causa de uma separação. Então, aquilo que Deus ajuntou, uniu, quando há uma separação por causa da dureza do coração do homem, por causa da dureza do coração, há um terrível sofrimento naquela separação. Abre feridas, machuca. Quantos filhos sofrem, irmãos? Quantos filhos sofrendo por causa da separação? Vejam para vocês verem. Os filhos sofrem, principalmente quando é criança, adolescente, quando são criados sem a presença do pai ou sem a presença da mãe, eles têm propensão de ter alguma doença emocional. O menino ali crescendo sem a presença do pai, às vezes ainda há um outro relacionamento, põe uma madrasta, põe um padrasto ali dentro de casa que não é pai, que não são os pais biológicos daquelas crianças, e muitos abusam. Abusam até sexualmente, porque não são filhos deles. Quantos casos, irmãos? Mas quantos casos a gente vê quando a mulher, principalmente mulher, tem que tomar cuidado, põe o camarada dentro de casa e ele abusa sexualmente
das enteadas, engravida. E tem muitas mães ainda que apoiam, irmãos, esconde, protege o camarada, o cara abusando das próprias filhas dela. Eu vejo um papel desse, que mãe é essa? De ver a sua filha sendo abusada pelo padrasto, ainda apoiar, esconder. A gente vê muito isso, irmãos. Isso não é novidade, não. Só basta você ler as notícias aí que você vai ver. Quantas pessoas, né? Imagina, já tá aquele adolescente, aquele jovem, aquela adolescente, aquele já está sofrendo pela separação dos pais, que causam um machucado não só no cônjuge, mas também na família. Imagina ainda ser abusada pelo padrasto. Imagina como a mente daquela moça, daquela adolescente vai crescer. Irmãos, é terrível, irmãos. Por isso que Jesus falou que, por isso, olha só, serão dois, uma só carne, e assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. A vontade de Deus é essa. Eu sei que tem casos, mais casos, mas a vontade de Deus é essa. O que Deus é Deus que ajuntou. Aí vem o homem, separa e deixa marcas, feridas. Todo casamento, irmãos, um dos cônjuges fica ferido, ou se não os dois. A ruptura é como se tirar uma perna do seu corpo. Dói, machuca, deixa marca, deixa cicatriz. Assim, por isso, irmãos, que é o conselho de Jesus, o nosso conselho pela palavra de Deus, lute, né? Devemos lutar pelo nosso casamento, ainda mais nós que somos cristãos, né? Não entre pelo caminho da separação, do divórcio. É a pior coisa que tem, irmãos. Né? A pessoa que está tendo problema no casamento, pensa se divorciar, arrumar outra pessoa, ela vai só mudar o problema de endereço. Vai só mudar o problema de endereço, né? Então, aqui a gente vê que as mulheres também naquela época, irmãos, frequentemente era tratada como propriedade pessoal, era como se o homem tivesse... A mulher era propriedade do camarada naquela época, de Jesus. O casamento e o divórcio eram transações, irmãos, semelhantes à de compra e venda de terra. Olha que coisa. Mas Jesus condenou essa atitude e explicou a verdadeira intenção de Deus, que o casamento trouxesse uma união, unicidade, união. Jesus, olha só, sustentou a ideia de Deus para o casamento e disse a seus seguidores que deveriam viver de acordo com esse ideal. Né? A gente vai ver que até os discípulos depois perguntam para Jesus, né, nessa questão do casamento. Porque o ideal de Deus, né, é a união até o quê? Que a morte o separe. Né? Então, como eu disse, aqui é a vontade de Deus, é o plano de Deus para o casamento. Essa é a vontade de Deus. Eu sei que tem muitos problemas, né? Mas que depender de nós, irmãos, temos que lutar. Não viver de aparência, mas lutar para que o nosso casamento seja bênção. Para que Jesus não participe somente da festa do casamento, mas que Jesus possa participar da nossa vida inteira, do nosso casamento inteiro, da nossa família. Como eu disse, quantas pessoas sofrendo com casamentos destruídos, às vezes por coisas tão banais, coisas tão fáceis de resolver, mas muitas das vezes a pessoa não dá o braço a torcer. Muitas das vezes o homem não dá o braço a torcer, nem a mulher, vive na ignorância, na dureza de coração, não tem perdão, não tem diálogo. E o casamento é como você cuidar de uma planta. Tem de ser regado, tem de ser cuidado, e tem pessoa que vai abandonando a planta. O que acontece? Na hora que você vê, a planta já foi vencida pelo mato, já morreu seca. Na hora que você vê, a planta já morreu. Assim é o casamento, tanto do lado do homem, como pro lado da mulher, deve ser cultivado. Eu casei não para ser feliz, eu casei para fazer a irmã Débora feliz. E ela casou para me fazer feliz. Aí tem tudo para dar certo. E outra coisa, a palavra de Deus deve estar nas nossas vidas. Ela conhece o papel dela, a minha esposa, e eu conheço o meu papel. Se eu fazer o meu papel como marido, como esposo, como um sacerdote do lar, irmãos, é 99,9% de dar certo.
porque eu ando no temor do Senhor e na obediência da palavra. Da mesma forma ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe os deveres dela, ela sabe que é minha adjuntora, minha ajudadora, ela sabe que eu sou o cabeça da casa, e ela sabe, e eu sei que eu devo amá-la a ponto de dar a vida por ela. É o que Jesus que Paulo ensina. Olha só, o homem é o cabeça, sim, é o cabeça do lar. Tem uns homens aí meio frouxos, né? Tem uns homens aí que não tomam posição, a mulher que tem que ser a cabeça do lar, porque não resolve nada. Não podemos, irmão. Nós que somos o homem, o marido, o esposo, nós devemos estar na nossa posição. A nossa posição aqui é de ser provedor, protetor, não é mandão, aquela pessoa que, ignorante, aquela pessoa áspera, não é isso. Se você ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, você não trata ela de qualquer jeito. Você a protege, né? Você está ali protegendo ela, como Cristo protege a igreja, como Cristo ama a igreja, deu a vida pela igreja. Assim deve ser o marido. Mas nós devemos estar na nossa posição, não podemos ser, o cabeça da casa frouxo. Não estou falando no sentido assim, eu estou falando no sentido assim de tomar as decisões, de prover, proteger, prover. Precisamos desempenhar o nosso papel. A esposa tem o papel dela. E nós temos o nosso papel, nós como homens. Amém? Que Deus possa abençoar o nosso casamento. O que Deus ajuntou, irmãos, não separe o homem. Tem muitos aí vivendo de aparência. Mas cultive o seu casamento. Ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Agrade ele. Seja uma esposa sábia. E mesma coisa o esposo. Seja um esposo sábio. Cuida da sua esposa. Cuida da sua família. Ah, pastor, mas sempre a gente vê, quando atende casal, sempre cada um tem as suas queixas. Irmãos, conversa, ore, obedeça a palavra de Deus, ponha a palavra de Deus em prática na sua vida, na sua casa, e você vai ver como que você vai ser abençoado. E uma coisa, irmãos, hoje criar filhos é um desafio enorme. E criar filhos com casal separado ainda fica pior, irmãos, porque já vem o exemplo. A criança já cresce, vendo que os pais se separaram, vendo a mãe com outro homem, dá ciúme, as crianças ficam com ciúme, e vendo o pai com outra mulher, eles ficam com ciúme, irmão, já cresce com problema ali emocional. Já cresce com problema emocional. Imagina lá no futuro como a mente desses adolescentes, jovens vão estar. E tem pessoa que não esquenta muito a cabeça, não. Mas devemos preocupar, irmãos. Somos servos de Deus, em tudo devemos dar o exemplo. O Senhor, a vontade de Deus é essa aqui. Pois isso deixará, desde o princípio da criação, Jesus diz, Deus os fez macho e fêmea. Pronto, final. Desde o princípio. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe se unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para o casamento. Tem muitos problemas? Eu sei que tem. Não estou, como eu disse aqui no princípio da minha fala, estou aqui para condenar ninguém. Estou mostrando o que é a vontade de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Estou aqui mostrando o que a Bíblia ensina. Não estou aqui condenando ninguém, mas estou mostrando o que a Bíblia ensina. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que os dois, que só a morte os separe. Que Deus nos ajude. Ore pelo seu casamento. Cultive o seu casamento. Cuide do seu casamento. Para que vocês possam viver até que a morte os separe. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus proteja o nosso casamento, o nosso relacionamento, que o Senhor possa estar dentro da nossa casa. Jesus participou daquele casamento Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Mas Jesus precisa também não só estar na festa do nosso casamento, Jesus precisa estar morando junto conosco. Ele precisa morar na sua casa.
e Ele precisa morar na minha casa. Isso nós vamos conseguir através da oração, de uma comunhão com Ele, pedindo a Ele, né, tendo um relacionamento com Ele, vivendo a palavra dEle, com certeza Ele vai habitar na sua casa. Amém? Vamos orar nesta tarde? Que Deus nos ajude, que Deus abençoe o seu casamento, a sua família, que a bênção do Senhor esteja com você. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui uma vez mais. Agora nesta tarde, Senhor, desta terça-feira, 17 de dezembro de 2024, quero agradecer o Senhor por esse privilégio de uma vez mais poder estar aqui na presença do Senhor instruindo os nossos irmãos. E hoje, nesta tarde, em poucas palavras, né, nós falamos sobre o casamento e o divórcio. Em poucas palavras. Mostramos aqui qual é a vontade de Deus, qual era e qual é a vontade de Deus. É que só a morte nos separe. E que o Deus ajuntou não separe o homem. Pai, nos livra, papai, desse mal que tem atingido tantas pessoas. Hoje, Senhor, tem até contrato. Aquilo que era, Senhor, meu Pai, era uma coisa firme, hoje se tornou líquido. Aquilo que era sólido, que é o casamento era sólido, hoje se tornou líquido. E além das gambiarras que eles estão fazendo por aí, Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajuda. Pai, nos ajuda Senhor, a cultivar o nosso casamento, não viver de aparência, Senhor, mas nos ajuda a viver o propósito de Deus, que a nossa casa possa ser uma bênção, que os nossos filhos possam se espelhar em nós, ver um casamento sólido, um casamento, meu Pai, com amor, com respeito. Meu Pai, mas infelizmente, quantos jovens adolescentes têm visto pais, né, brigarem, espancar a esposa xingando o marido e tantas coisas, Pai. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia. Guarda o nosso casamento. Guarda o casamento dos nossos ouvintes. Livra eles do divórcio. Livra eles da armadilha do diabo. Senhor, em nome de Jesus, que possa haver perdão, restauração, reconciliação. Senhor, como Cristo amou a igreja, nós, maridos, Pai, que nós possamos amar a nossa esposa e a nossa esposa nos obedecer. A nossa esposa ser a nossa ajudadora, Pai. Que nós possamos ter sabedoria de Deus, mas que, meu Pai, para que o nosso casamento seja uma bênção, não só de aparência, mas que nós possamos viver a bênção do Senhor no nosso casamento. Pai, abençoa esta união, abençoa todos os casamentos que estão passando por crise. Deus visita, muda essa situação, visita os lares, visita os filhos, a esposa, o esposo. Meu Deus, restaura esse casamento que já está à beira de um abismo. Deus, restaura. Visita todos, meu Pai, que estão passando por alguma crise, Pai, no casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, que eles possam, a partir de hoje, Pai, dar uma repensada nas atitudes e buscar deixar o Senhor conduzir a vida deles, Pai. Quando o Senhor está na nossa casa, as coisas mudam, as coisas ficam muito melhores, Pai. E eu convido o Senhor, visita os lares, visita as famílias nesta tarde. Em nome de Jesus eu te convido, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos todos os nossos irmãos que estão aqui participando desta oração. Pai, visita os que estão enfermos, visita os que estão passando por algum momento de enfermidade. Da saúde, Senhor, da saúde física, mental, espiritual para os ouvintes. Deus, abençoa o teu povo. Pai, no nome de Jesus, nós te suplicamos e pedimos estas bênçãos sobre a vida de todos os nossos ouvintes. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela companhia. Guarde essa palavra, pratique, viva a palavra de Deus. E Deus vai te honrar, te abençoar. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar às 0 horas. Às 0 horas, se Deus quiser, nós voltamos com a oração da madrugada. E vocês são nosso convidado para estar conosco aqui à meia-noite, na oração da madrugada. Deus abençoe. Querendo falar conosco, o WhatsApp está aí
aqui na descrição do vídeo, você tem toda a liberdade e nós vamos te responder com muito amor e carinho. Ficam todos com Deus e vamos ouvir um testemunho para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Senhor Jesus, minha irmã, eu sou aquela irmã que há uns meses atrás havia ligado, né, pedindo oração para que Deus entrasse com a divina providência, né, no meu trabalho, que eu estava sendo perseguida, né, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela situação, né, do diário foi resolvida, graças a Deus. Passei muita tribulação e hoje, dia 13 de dezembro de 2024, entreguei todos os meus trabalhos, já estamos de férias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não teve impedimento nenhum com o meu trabalho, né? Então, só a agradecer aos irmãos pelas orações e agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em minha vida. E a perseguição caiu por terra mais uma vez. Gratidão sempre, viu? Deus abençoe a irmã, a paz do Senhor Jesus.